Oi, eu tô aqui fazendo as 15 peças que me propus de terminar no mês de junho. Hoje é dia 20 e pouquinhos, dia 24, ainda tem bastante peça para acabar, mas vamos lá. Eu peguei as 3 primeiras peças que eu terminei, empolgada que estava, fui numa loja de aviamento aqui perto da minha casa e a moça me diz algo que não sai da minha cabeça desde a semana passada. Já cheguei até a conversar com os meus pensamentos várias vezes para tentar entender isso e tentar organizar o que ela falou dentro de mim, do que eu senti e tentar organizar em palavras. Peguei as 3 bolsas, que foram essas 3 do mesmo modelo, só que tamanhos diferentes, e eu levei lá com uma função. Eu tinha só essa ideia. Eu levei as 3 porque eu queria comprar essa argola articulada. Eu já tinha visto que tinha essa argola articulada lá, ó, que é uma argola que a gente coloca na alça. Ó, ó, uma argola que a gente coloca na alça tem cores e tamanho. Então, por isso que eu levei a bolsa lá. Escolhi uma douradinha para cá, até comprei 2 para poder botar uma alça depois de corrente alongada. Escolhi uma envelhecida para cá que combinava com o cursor para oferecer para a pessoa que depois tiver esse molde na mão, ela conseguir fazer algum acessório, e não só as mini peças aqui, como o chaveiro, mas também qualquer um outro chaveiro, e botei uma ônix aqui. Enquanto eu escolhia, ela olhava para as peças, né, curiosa, a gente trocava aquela ideia. Eu disse que essas peças eu não estava vendendo, no momento era um projeto de molde, e não expliquei todo o projeto, mas enfim, ela olha para mim e me diz assim: olha só, eu tenho uma vontade de aprender a costurar, sabe assim, com sabor, mas eu não sou criativa. Não sou criativa, me pegou de surpresa. Se eu tivesse uma cadeira, eu tinha sentado. Eu não estava esperando aquilo ali. Talvez por ela trabalhar dentro daquela loja de aviamento, onde ela tem acesso a muitas. Eu sei que tudo tem que ser adquirido ali, comprado, mas ela tem acesso ao olhar para as peças, ela tem acesso a informações. Tipo, eu cheguei ali, eu falei o porquê que eu estava escolhendo de cada cor, que eu precisava de uma mais larga para botar aqui, uma mais estreitinha para botar aqui, e que eu queria 2 porque eu ia. Aquele negócio de falar e pensar alto. Nem todo mundo faz igual a mim, mas algumas pessoas. Parece que tinha um machucado na minha cabeça. Algumas pessoas fazem. Então, né, se ela está num local desse e ela tem esse bloqueio de criatividade, será que a gente está pensando criatividade de uma maneira certa? E a minha mente ficou ali, organizando, e tinha umas outras pecinhas que eu queria comprar. Fui ali escolhendo, aí ela olha para mim e completa. Mas eu faço crochê. Eu até vendo bastante coisa, só que tem que ter o vídeo passo a passo. E daí eu olhei pela. Daí nessa hora eu falei. Eu disse, tá, mas qual o problema? Eu conheço pessoas na minha particularidade eu sei que são criativas e que, por exemplo, no crochê elas fazem com vídeo passo a passo, inclusive tem páginas e vendem bastante. Eu não vejo problema nisso. Ah, mas tem alguém que vem às vezes querer alguma encomenda, alguma coisa, e eu não tenho vídeo. Daí Daí eu respondi como uma vendedora, né? Tá, mas daí tu oferece aquilo que tu tens, né? Que tu domina, que tem dentro do teu. Consegue fazer. Ah, sim, nesse caso sim. Mas não adianta. Aquela primeira frase dela ficou ali na minha cabeça martelando. Ficou na minha cabeça martelando e eu tô há dias nisso. Sobre a criatividade, eu comecei a pensar o que eu já li sobre criatividade, mas nada. A gente tem que aterrissar no que é a experiência, né? O que eu fiz lá no começo na costura. Foi vindo na minha mente, eu fui trazendo na minha mente nesses dias, que foi quando eu. Porque quando a gente vai começar um projeto dá a impressão que é algo grande. Quando a gente vai fazer alguma coisa, pode dar certo ou pode dar errado? Pode dar certo, aquela sorte de principiante, a gente se enche de confiança e faz, e talvez essa confiança seja suficiente para depois, na segunda tentativa que der errado, a gente ter confiança o suficiente para suportar aquele erro da segunda, ou pode dar errado na primeira, que a probabilidade é alta, e tu nunca mais fazer nada com aquilo, não tentar mais, porque tu talvez tu só queria fazer aquela peça mesmo. E aquilo virar um bloqueio, ou ser só uma tentativa que ficou ali, ou pode dar errado e tu pegar aquilo dali e usar como ferramenta para uma próxima peça. Por que eu tô falando isso? Porque daí eu voltei na mente, né, e na minha busca de organizar o meu pensamento a respeito disso. Olha só, um imã na minha máquina, coisa do meu pequeno. Meu Deus. Aí
a organizar minha mente no que ela tinha falado e tentar. Eu ainda não organizei, confesso, tá? Que não é um tutorial aqui, é um papo que eu trouxe para vocês sobre criatividade. Quero saber como é que é aí para ti do outro lado. Isso, né? Se tu se considera criativo, criativa, se isso é um problema, é bem isso, é uma reflexão. E daí eu vou lá no meu passado, quando eu comecei a fazer bolsa, quando eu comecei a fazer estojo. O porquê que eu comecei a fazer e de cara, como diz o outro, veio o quê? Erros. Eu lembrei de. Teve erros que eu fiquei assim. Eu lembrei de quanto eu fiquei triste na época. Confesso. Acessei novamente essa tristeza, uma barrinha de decepção. Mas teve caso que eu fiquei assim, chocada e eu ri até. Teve um estojo que eu dei para uma amiga minha na faculdade. E aí a gente pode completar dizendo assim, o porquê que a gente está fazendo as coisas, né? Mas tudo bem, deixa eu contar do estojo para vocês. Era um estojinho muito simples. Era um estojinho quadradinho para colocar lápis. Eu não sei se era aniversário dela, e eu queria dar um presente incomprável. Um presente incomprável. E eu não me lembro muito bem o que eu já sabia nessa época. Eu só lembro que eu peguei um tecido listradinho, preto e branco, e eu não sabia, eu acho que fazer forro embutido, ou queria tentar, porque no começo eu tentei de tudo que eu achava que cabia dentro daquele estilo de costura. Eu botei um viés. Viés é um acabamentinho que tem dentro de mochilas industriais e algumas peças tem, enfim, sabe? Uma bordinha assim por dentro. E eu coloquei vermelho. Eu ainda, se é para colocar um viés para fazer um acabamento, eu ainda vou fazer um acabamento com detalhe. Para a pessoa abrir e ter esse detalhe. O que aconteceu? Essa menina andava de moto. Andava de moto e vira e mexe, ela pegava uma chuva. Saía da faculdade, trabalhava e pegava uma chuva. Ela pegou uma chuva. Eu não sei se o estojo ficou parado. Eu não sei se ela não sei. Eu não sei dizer. Eu só sei dizer que ela chegou com esse estojo manchado. Mas manchado, gente. Deixa eu terminar essa costura assim, ó. Deixa pra eu. Sabe aquele assim, manchado? Aí eu olhei e vi, sabe? Manchado tipo um pano velho, né? O estojo era quadradinho, tá? Era como se fosse isso aqui quadradinho e tinha um zíper. Só. E eu tava muito boba com aquele presente. O estojo não tinha nem estrutura. Era só um tecido por dentro e um tecido por fora. Que eu me lembro. Aquele estojo tava todo mareado aqui pelos cantos, sabe? Aquele negócio vermelho. Tá. Resumo. O que que ficou para mim disso? Eu não posso mais usar viés. Para eu usar viés, era um viés comprado de loja. Eu comprava tudo assim de pedacinho assim para eu testar. Para eu usar viés, eu vou ter que me informar melhor, porque eu não sei se o tecido ali é tingido, se não é. Então, ou eu vou fazer viés com tecido que eu já conheço, porque eu molhava os meus tecidos. Desde o começo eu molhava. Mas enfim. Aí eu botei isso na referência assim, bom, cuidado com viés, mais informações para utilizá-lo. Ponto, guardei. Agora eu acessando essa informação. Aí veio uma outra situação. Eu fiquei triste na época, bem triste, e eu acessei a tristeza novamente. Dei uma bolsa para uma colega, muito amiga minha, quando a gente terminou a faculdade. Eu dei para ela. E um mês depois e tal, eu fui na casa dela, também andava de moto. Não sei porquê, agora não me lembro. Ela lavou essa bolsa, e essa bolsa era de brim marrom, marrom café. Aquele marrom café, marrom, gente. Ela tem uma linha aqui. Acho que era mais marrom que isso. E eu, na época, estava testando materiais. Nessa época, eu já estava fazendo umas bolsas grandes. Essa bolsa era uma bolsa muito simples, assim, de recorte, mas ela era toda bordada. E eu acho que ela não conseguiu centrifugar. Porque tinha muito. Não era bordada, era aplicações. Era fuxica, era não sei o quê. Sabe? É uma bem artesanal. Ela, eu acho que não conseguiu centrifugar direito, eu não me lembro da explicação. Eu só lembro que eu cheguei e vi assim, do lado do sofá dela. A bolsa estava toda mareada, sabe? Perdeu cor assim, parecia que tinha escovado ela. Eu sei que não tinha acontecido isso. Foi uma lavada. Porque aquele brim era complicado de lavar com aquele arsenal de coisa. O que que ficou para mim? Brim. E eu estava muito convicta de usar brim. Eu estava muito gostando, porque eu sempre gostei de misturar materiais. Daí eu pegava um veludo, cotelê, veludo cotelê é aquele veludo que tem umas nervurinhas, né? De roupa, de estofado, uma camurça de estofado, eu misturava com um brim que já era mais firme e poderia fazer umas bolsas legais. Nesta hora, o brim caiu por terra, totalmente. Foi uma decepção muito grande e foi muito bom porque logo em seguida, meses depois, eu abri uma página no Facebook, fui vender bolsa por encomenda e comecei a usar, substituir totalmente o brim que estava na minha cabeça. Eu poderia usar o brim em cor clara. Tipo, esse aqui não é brim, né?
mas cores assim, bem clarinhas assim, esse aqui é o lado avesso de um material. Que daí não tinha como desbotar. Mas eu queria usar cores fortes, eu queria usar marrom, eu queria usar vermelho, eu queria usar preto. Aí tá, essas foram as duas informações. Que serviu muito bem. Eu nunca tinha parado para analisar isso. Aí veio uma outra. Aí era uma ignorância pura. E ousadia. Eu tinha uma senhora, que tinha uma senhora que tinha tido um ateliê na cidade muito famoso, há muito tempo, com várias costureiras, mas nessa época que a gente fez amizade, que ela fazia roupa para poucas clientes, eu conheci ela nessa época, já quase aposentada, ela fazia umas peças para mim. Fez meu vestido de formatura, fez algumas peças. Sempre adorei fazer roupa assim, que pudesse escolher o tecido do forro, do blazer, sabe? Escolher o detalhe da camisa. Aí eu fiz um estojo para dar para ela, para uma pessoa dona de um ateliê, né? Apareci com o estojo lá. Não me recordo muito bem. Só lembro que era um estojo assim grande. Não sei se era. Sabe? Eu não me preocupava muito com o design. Se a peça vai ter um recorte e tal. Não, a peça ela vai ser criativa, ela vai ser incomprável. Quero dar um presente. Eu acho que era rosinha, com bege, cheio de, sabe, eu misturava tudo quanto é técnica que eu conseguia. Um quilt livre, com mais não sei o que, eu misturava para aquilo ficar incomprável, inachável. Aí eu cheguei lá, eu lembro que ela olhou, né, tal, e ela muito educada, gente. Ai, meu Deus. Eu queria que ela estivesse perto de mim, eu vou falar ainda dela em outros vídeos, o tanto que ela trouxe de inspiração àquela organização daquele ateliê. Ela olhou e disse assim: "Ah, interessante como tu não te importa". As palavras eram mais ou menos essa. Porque já faz muito tempo e eu acessei isso agora com uma busca de entender criatividade no meu começo. Ela falou sobre a distância do zíper. E nessa época, eu só tinha uma máquina doméstica. Apesar de ter sido criada em fábrica de costura, eu já morava casada, com filho, eu morava assim longe da família e não tinha acesso a máquinas industriais. Então, quando eu quis fazer bolsa e esses estojinhos, essas coisas que eu estou falando, era uma máquina doméstica, que eu ainda tenho ela ali. Uma Eugene, daquelas de ferrinho bege. Eu não tinha pé, eu só tinha um pé. Um pé que é aquela sapata grande que é de zigue-zague e de, né, que é a minha máquina, essa aqui é uma máquina industrial, aquela é uma máquina doméstica, e essa aqui só faz reta, que ela fazia o zigue-zague, então aquele pé largo. Eu costurava o zíper com aquele pé. Só que, claro, era um zíper pronto, não era zíper assim metro. Então, o tecido do zíper, ele é mais firme, né? Hoje eu ainda tenho estojo dessa época. Eu vejo a diferença. E ele era muito largo, era quase como assim, ó, aqui tá o zíper, era era quase tudo, sabe? O zíper era como se fosse uma grega, assim, como se fosse uma barra enorme aqui, entendeu? E daí eu costurava na pontinha, né? O que pegasse estava bom. O zíper tinha que ser costurado na peça. Era um detalhe, eu não sabia. Às vezes o zíper acabava, o zíper era pronto, acabava aqui e faltava um pedaço. E eu queria fazer o estojo daquele tamanho. Aqui o pedaço que faltava, eu vinha e botava um fuxico, botava uma flor de crochê, já botava uma aqui, já botava uma no cursor, eu já inventava uma moda. E aquilo ficava até mais chamativo do que o projeto inicial que não tinha. Mas porque era um defeito. Cara, eu não projetava direito, eu não tinha tempo. Então eu fazia final de semana, quando dava, eu sentava e eu tava às vezes com ele metade da cabeça e a outra metade eu já estava executando. E daí ela comentou da distância do zíper. E eu muitos anos depois eu comprei um pé. Nossa, quando eu comprei máquina industrial, eu comprei um pé de zíper. Muitos anos depois. Então, assim, Marisa, tu não sabia disso tudo? Sabia, mas se eu fosse atrás, a minha mãe já tinha tido fábrica há muitos anos, eu cresci. Se eu fosse atrás e achar a máquina ideal, os acessórios de ferragem ideal, fazer os cursos, que eu nunca conseguia fazer porque teve um período da vida que a casada, 5 anos da minha vida de casada, quando meu filho já tinha uns 10 anos, eu fiz faculdade, então e foi bem mais ou menos naquela época que eu comecei. Então eu não tinha nem a manhã, nem a tarde, nem a noite. Se não tivesse um curso final de semana, quase nunca tinha, eu não conseguia fazer. Então, assim, era fazer com o que tinha. E daí eu acessei essas informações sobre a criatividade. E o que que fica aqui nesse vídeo se eu fosse dizer para ti e dizer para eu mesmo, organizando as ideias? Projeto pequeno. Se tu tens uma máquina de costura, dá uma chance para ela. Né? Se for em outra área, dá uma chance. Né? Faz aí a tua analogia, a tua comparação para o que for aí. Dá uma chance para a tua máquina de costura, mas pega projeto pequeno. Eu tenho aqui, por exemplo, esse projeto das miniaturas. Estás vendendo eles para mim? Não. Calma. As mini bolsas e mini mochilas, se tu nunca costurou nada,
Muitas pessoas compram que nunca costuraram, aliás, que nem máquina tem. E tu tá tão decidida e determinada e convicta que tu tá apaixonada por isso, é um amor no teu coração e tu quer fazer, aí sim. Senão tu não vai fazer. Senão tu pega e vai fazer eu não tenho agora aqui, um estojinho simples, sabe? Eu cheguei a falar para ela, faz alguma coisa que tenha uma, duas técnicas de costura, que seja botar um zíper, zíper já é desafiador, né, para muita gente. Mas é porque muitos dos estojos com utilidade ele tem zíper. Ou um que tu só dobre e coloque um botãozinho, mas seja que tem uma finalidade, eu falei para ela. Ah, e termina ele. Que tem uma finalidade e termina ele. A finalidade é dar uma utilidade para ele. Termina. Ah, ele é para botar um óculos, é para botar um remedinho, é para guardar uma tesourinha, né, que eu quase não costuro, porque antes de eu sair da loja, ela disse algo que é o ponto-chave para a gente aqui, né? Ponto-chave que eu quero dizer, a virada aqui que de repente tu já pensou. Ela disse, eu trabalho o dia todo. Chego cansada em casa. Como é que eu ainda vou ser criativa? Como é que eu ainda vou desenvolver isso? Aí nessa hora, se a gente está entre amigas, aquela que a gente quer dar um cutucão, sabe? Um chute é sempre um passo à frente. Não sei se você já ouviu. É grosseiro? É, mas isso é em certas horas que o efeito funciona. Porque ali eu senti que ela precisava de um abraço. Eu abracei ela no meio da loja? Não. O meu abraço foi dizer assim, eu te entendo. Realmente é muito difícil sair cansada, né? E ter que fazer as coisas em casa e sentar numa máquina, aprender algo, porque a curva do aprendizado, ela dói, né? Então, talvez algo que tu já começa, que tu já sabe um pouquinho, na costura. Falei para ela alguma coisa, repito aqui tô falando muito mais, né? Lá eu só dei uma pincelada, faça pequeno. Pega um projetinho, termina, ganha confiança. Foi assim que eu voltei lá atrás e olhei o meu passado e eu ganhei confiança. Depois daquela bolsa que manchou, eu nunca tinha pensado nisso. Meses depois eu abri uma página no Facebook, daí logo depois que passou a nossa formatura eu abri uma página no Facebook, nessa hora eu já não estava mais trabalhando fora, estava estudando para mestrado, eu queria dar aula na faculdade. Mas eu fazia as bolsas e já vendia, né, para os conhecidos. Eu abri a página no Facebook para entender o que era esse negócio de internet, né, vamos entender que é um negócio legal, diferente, curiosidade. E nessa hora eu já excluí o Brim. Talvez eu iria com o Brim lá para a internet e eu ia me incomodar lá, porque eu ia vender online, as pessoas iam devolver. Cheguei lá com material mais desafiador. Em outro vídeo eu conto para vocês qual foi, né, qual foi essa luta de material, escolha e tal. Então, assim, eu nunca tinha acessado essa busca e provavelmente eu vou acessar mais com esse vídeo. Se vocês comentarem alguma coisa, comenta aqui comigo, divide, e aí eu consigo entender melhor isso e talvez trazer para vocês ou só entender para mim. Mas divide aí comigo o que é essa questão da criatividade para vocês. Aí eu falei para ela e daí repito aqui, né? Continuando. Faz uma peça pequena. Como eu fiz, né? Na hora eu não sei se essa informação lá com ela. Faz uma peça pequena e dá uma utilidade para ela e acaba. Então, faz, acaba. Termina a peça. A utilidade qual é? É um presente. Ah, então tá. Então eu vou dar de presente para alguém. Vou de presente para Marisa. Prazer, eu sou Marisa Maria. Vou lá dar um presente para o estojo. Um estojo para Marisa. Porque eu comprei um cremezinho e eu não quero dar só o cremezinho. Eu quero botar um estojinho junto, porque eu comprei uma toalha lá para minha sogra e vou botar um estojo, né, para ela estar guardando algumas coisas e tal. Para minha mãe, para minha irmã, um presente. Um presente. Dá valor para a peça que tu fizer. Ela é simples, não importa. A utilidade que eu estou dizendo é não de ser somente útil, porque pode ser um chaveirinho. Qual a utilidade? Esse daqui tem. Esse daqui tem uma utilidade. Eu que fiz, eu dou utilidade. Esse daqui tem uma utilidade. Tô brincando, porque essa bolsinha aqui é uma bolsinha que eu carrego na mão se eu tiver que sair sozinha. Sozinha. Descer aqui, ir na farmácia ali embaixo, eu vou botar o cartão de crédito, a chave, e vou ali e já volto, sabe? Então tem uma utilidade. Mas, de repente, podia ser um coraçãozinho. Qual a utilidade do coraçãozinho? Útil para quê? Para enfeitar. Então, dá uma utilidade, acaba ele, usa ele, dá de presente. Se alguém quer comprar e oferece as tuas dentro da tua capacidade, vende, porque aí tu vai ganhar confiança, porque foi assim que eu ganhei confiança. Eu fiz, dei de presente, como eu falei. Alguém pediu, eu comecei a fazer por encomenda. Sem pedir, eu fiz e ofereci. E eu fui ganhando confiança. Confiança do quê? Porque os outros compraram, porque os outros usaram? Também. Aí é confiança para venda. Outro assunto. Mas eu entendi que eu ganhei confiança
de juntar informações, transferir conhecimento. Quando eu ia testar um material novo, por exemplo, aqui, ó, aqui é um jeans. Quando eu fui testar o jeans, é lógico que eu lembrei do brim, mas eu olho para a textura dele. Aí eu olho e digo, se eu não conheço o material, comprei um cotelê agora, tá ali, ó, tá na minha frente. Essa cor aqui, quase, sabe? Bem caramelo, tá ali. Ele é mole, porque ele é de roupa, mas ele não tem lastano. Então, na minha cabeça, provavelmente eu vou acessar informações do que eu já fiz de mole. Não é tão fino, não é corta-vento, mas o que ele se parece? Então, a minha cabeça vai buscar para o quê? Para eu cortar essa bolsa que eu vou fazer para mim e eu colocar uma estrutura. Essa aqui eu fiz tudo de aproveitamento, ela tá na classe ali dos meus aproveitamentos. Sobrou o jeans daquelas peças, eu fiz 3 peças dessa daqui, olha só, aqui se você estiver vendo aí, e fui usando pedacinho de manta, pedacinho de nylon dublado para estruturar, se transformou uma peça novinha, ó, tá aqui, ó, né, tô terminando outra dessa, ó, totalmente usável. Então eu vou trazendo informações que eu já tenho, e eu vou transferindo essa informação, isso para minha criatividade. É tu pegar um pedaço de pano, fechar ele, acabar e dizer, isso aqui é um estojo para quê? Para eu levar lápis para a escola, para o meu filho, para minha faculdade, para eu dar de presente. Isso para mim é criatividade. Tu pegar aquele pedaço de pano e transformar naquilo. Tu pegar uma linha e fazer isso. E fazer um suplá, fazer um estojo, não importa. Isso para mim é criatividade. Isso para mim é tu olhar e dizer, pô, a Marisa fez aquilo com jeans. Esse pedaço de jeans era novo, tá? Ele tava só, a peça estava começada e inacabada, mas ele era um jeans novo. Mas eu vou pegar uma calça jeans e vou fazer o que ela fez. E vou usar como se fosse jeans novo, e vou dar valor, e vou vender, e vou dar de presente, entende? Aí a gente entra em outras áreas de seguranças que a gente vai ganhando da venda. Mas tu vai ganhar, me diz se eu estou errada, por favor, tu vai ganhar criatividade fazendo, tu vai ser criativa criando. Talvez a ideia que venha no começo, ela nem seja criatividade, ela vai te derrubar. Quando eu estava noiva, com uns 17, 18 anos, eu deu um relampejo na minha cabeça de querer fazer umas coisas, e uma delas era crochê. Eu cheguei para a mãe, eu sabia que a mãe tinha crescido fazendo crochê. Eu cheguei com uma revista, tô querendo fazer isso aqui, mas eu confesso que tá. E conversar ao mesmo tempo, às vezes rola, às vezes não rola, né? Eu cheguei com uma revista de uma colcha, tudo de quadrados, com umas flores assim, eu lembro bem. Nessa época, a gente não tinha internet, não tinha nada. Tu comprava uma revista e ia atrás de alguém que ensinasse. Era assim que a coisa funcionava. A minha mãe, muito prática que é, não sei o que ela falou, acho que ela falou que era difícil. E ela começou, daí nessa época, ela começou a fazer crochê novamente de barbante, que estava se usando tapete de banheiro e tal, e tal, tal. E isso era o quê? 1993, 92, 91, 90. Aí ela começou a fazer, eu também comecei a fazer e fiz umas coisas. Assim que eu comecei a fazer o crochê, eu entendi que aquela colcha era muito difícil. Então, assim, a criatividade de uma boa ideia. Eu tive uma ideia, nossa, eu vi a bolsa da Marisa pequena, e eu mal sei costurar, e eu vou fazer uma grande, eu vou fazer bordado, eu vou fazer assim. Será que essa é uma ideia criativa ou é uma ideia que vai derrubar a gente? O que que tu tem de conhecimento? Mas eu vou para um curso lá com a Marisa presencial, ou com a fulana de tal. Peraí, então tá. Então tu vai para uma oficina, é uma outra situação. Alguém vai estar ali do lado, a cada etapa, te dizendo qual é a próxima e te dando ferramenta para aquilo que tu errou, tu consertar. E te dizendo que tu pode ir para frente tudo bem desse jeito. Entendeu? Senão, aquela ideia mirabolante, ela só derruba a gente. Então, não é assim que funciona. Eu nunca vi assim. Eu só vejo assim, sim. Fulana começou a fazer bolsa para uma oficina, para alguém que está ali. Se não, no mundo de hoje em dia, que a gente tem todas essas ferramentas da internet, esse vídeo aqui é um canal de tutorial. De vez em quando a gente faz eu estou trazendo esse papo aqui, se tu veio aqui nesse vídeo, chegou até aqui, tá irritado alguma coisa porque não tem um tutorial de passo a passo, tem bastante aqui. Dá uma olhada, tem muita mini bolsa. Inclusive, se tu quiser conhecer o projeto das mini bolsas, eu deixo um vídeo aqui embaixo onde eu mostro a apostila. É uma apostila com quase 60 páginas. O vídeo explica tudo, vou deixar aqui embaixo. Deixo o link também para te adquirir, para fazer ela, caso tu queira. Tu olha o vídeo, adquire. E caso tu queira saber dos projetos novos, né? Eu gostei de peças maiores, tu vai fazer mais peças maiores? Sim, vou fazer peças maiores. Também vou deixar o link aqui de um grupo do WhatsApp, que daí tu entra nele,
Toda semana eu coloco coisas novas ali, informações. Aí, se tu quiser adquirir, tu adquire e depois vai para o grupo de alunas. Fechamos isso daqui, voltamos para a ideia que pode derrubar a gente. Ideia grande derruba a gente. Vai para a ideia pequena. A ideia que tu termina. Essa minha dica é isso que funcionou para mim. Não é dica, tá? Conforme a tua realidade, a tua coragem, vai. Fica feliz com o resultado que tu tiver. As pessoas que compram apostila das mini peças, são 10 modelos, tá, gente? Geralmente elas ficam aqui atrás, mas agora não estão. São 6 bolsas e 4 mochilas diferentes. Aí elas vêm para mim e bate a foto, né, do que fizeram, porque elas compram o PDF, vejo as aulas e elenco todos os defeitos. E daí eu disse, não, tá tudo bem. Agora tu já sabe que tem esses defeitos, conserta. Ficou feliz do jeito que tu fez? Daí, se a pessoa vem para mim, eu digo, fica feliz. Porque eu também, eu também sou assim, eu olho e digo, bom, agora eu já sei. Esse daqui tem que melhorar a junção. Esse daqui não sei o quê. Esse daqui eu posso trocar o cursor. Esse material para alça, para essa mini peça, não é muito legal. No próximo eu já vou fazer diferente. Mas eu tô feliz com ela. Porque senão a gente vai entrar numa espiral de infelicidade. E, gente, não tem como ficar perfeito. Quando ficar igual o meu, não é perfeito. Porque, realidade, tá? Vai aqui no meu canal, tu vai ver que tem bastante tutorial. E não tem perfeição ali. Tem muito tutorial que eu sento na máquina igual eu fiz aqui contigo e eu faço a peça de faço passo a passo todo e desligo a câmera e posto o vídeo. O que eu errei ali no meio, errado está. Alguns são editados e daí fica um vídeo mais dinâmico de ver e tudo, né? Principalmente quando a peça é maior. Mas para te ver que a realidade é essa. Entendeu? Então a gente tem que. Claro que a gente às vezes está aqui testando um projeto e erra de uma vez, erra duas, erra três. Não tem como explodir de alegria. Claro, todas as regras têm as suas milhões de exceção, mas assim, a gente tem que parar com isso de eu tenho que aprender um monte de técnica para fazer, eu vou conseguir a perfeição, não existe. Quando eu vim vender peça na internet, eu descobri, meu Deus, como tem gente que vende melhor. Quando eu comecei a vender para professora, chegou uma hora que a minha página ficou uma bolsas para professora. Algumas outras compravam, mas 99% era bolsa para professora. Eu descobri, meu Deus, como tem gente que faz bolsa para professora, uma qualidade boa. E a tua, Marisa, era ruim? Não, a minha era o melhor que eu podia. Melhorando a cada dia. Quando eu vim fazer vídeo online, eu nem vou dizer porque eu comecei isso praticamente ontem, né? Tem gente muito melhor. A gente vai parar, entendeu? A gente não vai começar. Então, o nosso melhor é o nosso melhor de ontem. Parece meio coisa de coaching, mas pior que verdade. E o de ontem eu também não menosprezo, tá? Eu lembrei de todos esses estojinhos e tudo e não disse, nossa, graças a Deus que eu melhorei. Não, eu tenho estojo desse ali que prova, e uma hora eu vou trazer para vocês os hiper... Eu tenho ali. Eu tenho guardado câmera fotográfica, que era o que eu usava em 2011 para botar as fotos online. Mas eu não olho para ele e digo, como eu evoluí. Não, não é assim. Como era feio. Não, porque no dia que eu fiz eu gostei dele. E até hoje eu tô continuando a gostar dele. Então, nessa hora eu preciso te dizer, tu tem que começar a gostar do que tu faz. Tu tem que dar de presente como se tu estivesse comprando algo caro. E tu tem que usar do mesmo jeito que tu usaria uma bolsa de marca cara. Ah, mas em tal lugar. Tá, tudo bem. Beleza, não é o teu gosto. Mas é desse jeito que funciona. Tu tem que dar valor pro pequeno, tu tem que dar valor pro grande. É assim que tu vai conseguir vender, é assim que tu vai. Ah, mas eu não quero vender, eu só faço. Sim, mas tu valoriza para te dar de presente? Se tu for dar de presente para uma sobrinha, para uma afilhada, para um neto, para uma filha, tu dá como se estivesse comprando algo? Ou tu dá como se fosse assim, tá entendendo? Então, essa dica que eu deixo por aqui não é bem uma dica, é só uma análise do que funcionou para mim. Espero que funcione para ti se tu estiver passando por essa questão de criatividade. Eu me considero criativa? Pergunta que fica. Já me falaram que eu sou criativa e eu já me convenci, parece que eu sou. Então, nessa hora, quando eu não sei fazer algo, eu paro. Tem hora que não tem nada mais, nada na minha cabeça para eu buscar solução para alguma coisa. Eu paro e largo esse projeto. Talvez por isso eu tenha alguns tantos projetos ali começados, né? Que eu disse que vou acabar 15 ainda esse mês, mas eu devo ter mais de 50 ali. Talvez por isso. Talvez esteja aí, ó. Muito faz, muito erra, mas muito faz também, né? Então, pode dizer assim, não, então desse jeito não vou. Não, não, mas é que aqueles projetos ali foi uma época que eu tive costureira, e daí tem toda uma questão de logística, de comprar material, e não deixa a costureira parada, e começa a coisa, e para porque entrou pedido. Bom, se tu gostou desse papo, fala aqui embaixo. Se tu saiu sabendo menos, fala aqui embaixo.
né? Porque até agora isso não foi uma conversa, foi um monólogo. Eu, eu vou continuar por aqui costurando, tá bom? Vou deixar aqui os links para te, né? Me acompanha aqui para te interessar por alguma coisa, me acompanha porque até semana que vem eu tenho que trazer as 15 peças para te ver. Até agora eu tenho essas três aqui grandes, tenho mais algumas pequenas, tenho mais essa daqui, eu não sei quantas. Tenho mais umas começadas desse mesmo modelo. Eu vou tentar essa semana trazer mais vídeos aí. E até o próximo vídeo. Espero que tenha tido alguma coisa de utilidade, tá bom? Conta pra mim aqui nos comentários, senão isso aqui vai ser só um monólogo. E até o próximo vídeo. Beijo, fica com Deus.